dessa mensagem é: seja você parte dos milagres de Hashem. Seja você parte dos milagres de Hashem. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez pela Tua presença nesse lugar, pelos Teus ensinamentos. Obrigado pelas Tuas revelações, primeiro na minha vida. Me ajude a passar essa mensagem, Pai, tão importante para os meus irmãos aqui, outros tantos remotamente, para os nossos filhos presentes que o Senhor nos concedeu, e cada um possa receber no coração a parte que cabe a cada um deles, que eles recebam e se tornem livres, verdadeiramente livres da escravidão desse mundo. Beshem Shor Mashiach, que assim seja. Seja você parte dos milagres de Hashem. Quando nós falamos de escravidão, eu acredito que nós não temos uma noção clara, uma noção exata do que isso significa. Porque a ideia que nós temos de escravidão vem de relatos históricos, através de fotografias antigas, livros, obras que foram criadas para compartilhar, de alguma forma, como era a vida de um escravo aqui na nossa nação, principalmente no período de colonização, ou até em período de colonizações em outras nações. Quando lemos sobre escravidão que ocorreu no nosso país, nós não levamos em consideração como aquelas pessoas foram caçadas do outro lado do oceano, lançadas em navios como se fossem animais, removidas do meio dos seus familiares, dos seus parentes. E se eles conseguissem sobreviver à viagem, seguiriam sendo maltratados em uma terra estrangeira pelo resto da sua vida. Quando avaliamos esse padrão para o tema escravidão, muitas pessoas podem até acreditar por um momento que, por não viverem desta forma, são livres. Mas não são. Porque nós nascemos escravos do pecado nessa terra. Entretanto, Hashem estabeleceu um caminho através de Yeshua para a nossa liberdade. Romanos capítulo 6, versículo 17, na versão OJB. Baruch Hashem, bendito seja Deus, porque vocês eram avadim, escravos, do do pecado, mestre da escravidão. Está dessa forma no JB. Mas vocês obedeceram de coração ao padrão da Torá que foi entregue a vocês. Hashem, através de Yeshua, tem trabalhado todos os dias para libertar as nossas vidas da escravidão do pecado. Entretanto, uma pessoa, mesmo depois de ser libertada, pode carregar com ela as marcas da violência que receberam em suas vidas quando eram escravas do pecado nesse mundo. O pecado espreita e caça as pessoas que são removidas da sua família e dos projetos de Hashem até fisicamente.
e são arrastadas pelos navios da rejeição, da violência, por seus algozes. E essas pessoas, essas vítimas, muitas vezes até se revoltam contra o Senhor. E dessa forma, se torna ainda mais presas nas correntes do pecado, sem perceber que neste caminho nunca poderão encontrar de fato a liberdade. José, aos 17 anos, se tornou uma vítima dos irmãos. Recebeu um decreto de morte que foi convertido em escravidão no Egito. Mas Hashem estava com ele. Então Yosef prosperou, tornou-se o melhor escravo da casa de Potifar, lá no Egito. E o mal seguiu espreitando Yosef com ofertas para afastá-lo do caminho do Senhor. Porém, Yosef rejeitou o pecado. Então, uma vez mais, ele tornou-se vítima do sistema e foi acusado de um crime que ele não cometeu. E como escravo, não pôde se defender. Não pôde ter um julgamento correto, um julgamento justo. Nenhum escravo tem direito a se defender de forma justa nesse mundo tenebroso. E para não ser morto, Yosef foi condenado e lançado no cárcere. E se comportou como um homem livre, livre de alma, porque Hashem estava com ele. Então Yosef, como prisioneiro, preso no Senhor, lá na terra do Egito, prosperou naquela cadeia e tornou-se o melhor presidiário naquele lugar. Ações como estas de Yosef fazem com que as pessoas sejam promovidas para realizarem obras extraordinárias. Mesmo quando elas são perseguidas injustamente pelo mal que existe nessa terra e usa pessoas. Yosef foi promovido pelas mãos de Hashem e tornou-se um grande milagre nessa terra. Ruach HaKodesh diz hoje a você que Hashem deseja libertar você de todo o mal que causaram a sua vida. E mais, deseja usar a sua vida nessa terra para realizar, através da sua vida, grandes milagres. Aleluia! Existem outros tipos de escravidão nessa terra, onde pessoas se enredam por desejarem realizar as suas próprias vontades e criam com as suas próprias mãos armadilhas que as escravizam. Talvez em algum momento, por algum motivo, você tenha estado em lugares com pessoas fazendo o que você não deveria fazer e foi aprisionado de forma terrível. Ou talvez você esteja presa em pensamentos, em problemas do passado que nem existem mais. Ou presa em problemas que existem somente na sua mente, escravizando a sua vida de forma virtual.
mas que produz grandes tormentas, tormentas reais, para a sua vida e para a vida de outras pessoas ao seu redor. Nesse peça, todos que estão ouvindo essa mensagem são sobreviventes, de alguma forma, nesse mundo em trevas. A Ruach HaKodesh nos alerta como sobrevivente dos navios com carga de escravos, que o pecado tem nos aprisionado. O pecado tem feito isso, tem aprisionado as nossas vidas. Infelizmente, muitos dependentes químicos foram treinados a pensar e acreditarem que são usuários, quando na verdade eles é que estão sendo usados pelo mal. O desejo de Hashem para a sua vida é de que você seja libertado de todo e qualquer tipo de escravidão, não importa qual seja, e dos tormentos que ainda possa existir na sua vida, proveniente do mal. O Senhor deseja te manter livre de outras ciladas e armadilha do pecado. A luta é intensa. É tão intensa que pessoas que foram libertas por Hashem podem, em algum momento, até ter dúvidas sobre a sua condição real de liberdade. Ter dúvidas sobre a sua salvação, dúvidas sobre o amor de Hashem, e pode entrar em um estado de autocomiseração com pensamentos destrutivos, acreditando que ela merece mesmo o mal em sua vida e vivem cada vez mais assim, atormentadas. Ninguém pode ter êxito com pensamentos de fracassos, pensamentos de derrota, com pessimismos que conduzem a murmurações. O povo de Israel foram feitos escravos no Egito. E o que eles fizeram? Clamaram a Hashem por socorro. E eles foram ouvidos. Eles foram socorridos. Foram libertados de forma sobrenatural, com grandes feitos e mão poderosa de Hashem. Viram o mar se abrir diante deles e passaram em terra seca, em direção à terra da promessa. Todos contemplaram isso. Todos, sem nenhuma exceção. Mas muitas pessoas entre o povo de Israel não conseguiram libertar-se do pecado e levaram a escravidão dentro do coração deles. Muitas pessoas entre o povo de Israel não conseguiram assimilar a condição de liberdade que eles receberam de Hashem no deserto e morreram naquele lugar. Que não seja assim com a sua vida. Hashem está oferecendo essa liberdade para a sua vida nesse dia de hoje. Graciosamente. Contudo, você precisa ter compromisso com Hashem através de Yeshua, o nosso libertador. Do contrário, você até poderá ver grandes milagres de Hashem, mas você nunca será parte desses milagres. Moshe, Aharon, Miriam, Yehoshua, Caleb e muitas outras pessoas acreditaram nos milagres de Hashem e escolheram ser parte daqueles milagres nessa terra, inclusive como modelos
para a nossa vida. Escolha você também ser um milagre de Hashem nessa terra, inclusive como modelo para a vida de outras pessoas, começando dentro do seu próprio lar. Aruach HaKodesh, nesse Pêssar, deseja que você acredite no milagre da sua libertação e se torne parte efetiva desse milagre. Que vocês possam fazer como Yosef fez, mesmo sendo perseguido pelo mal, não importa. Confie em Hashem e vocês nunca mais serão subjugados pela escravidão, do pecado ou pelas marcas deixadas na sua vida por este mal. Yohanan, João 8, capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês realmente serão livres. Tome propriedade dessa liberdade no seu coração e confie no Senhor. Você pode ser livre, se assim você desejar. Para nós fecharmos, Hashem, através de Yeshua, deseja libertar a sua vida. E assim como um dia Hashem enviou Moshe para libertar o povo de Israel, naquele tempo, nessa época, hoje Hashem, por amor de nós, está enviando Yeshua para nos libertar do pecado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho querido. Eu acredito que você tenha ouvido muitas outras mensagens como esta. Um convite de Hashem para a liberdade. Mas o meu desejo sincero é que hoje, nessa data, você possa tomar a decisão de aceitar a sua libertação e viver em novidade de vida. Ser melhor a cada dia para Hashem. E certamente você será melhor em todos os lugares que você estiver. Não importa onde você esteja, ou os desafios que você tem enfrentado, que querem impedir você de produzir bons frutos nessa terra, não importa. Confie no Senhor. Mesmo porque nós não temos mais tempo. O mar está se abrindo e precisamos seguir em frente com confiança. Com confiança em Hashem. Com confiança no Senhor. Hashem tem uma mensagem ao seu Yeshurun, ao seu povo amado. Quem tem ouvidos, ouçam. E deem atenção. Shemot, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Adonai perguntou a Moshe: por que vocês clamam a mim? Fale ao povo de Israel que sigam em frente. Nas mãos de Hashem você certamente será melhor dentro do seu lar. Para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais, irmãos, irmãs, para os seus amigos no seu trabalho, na escola onde você estuda, que possamos estar atentos para não sermos mais enganados pelo pecado, pela oferta de prazeres momentâneos que este mundo oferece, e que tenhamos a coragem de aceitar o convite de sermos um milagre através de Yeshua nessa terra, nas mãos de Hashem.
A história de sua vida pode ser corrigida nessa noite. Então, se levante e marche. Marche em frente, firme. Seja você um milagre nas mãos de Hashem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Shabbat Shalom e Hag Sameach.